Dia, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, ó, isso não vai dar bom, né? Primeiro de tudo, eu pedi para a Laís encaminhar uma lista extra para vocês, tá? Para vocês irem fazendo, porque assim, obviamente vocês já estão cansados de saber que genética é muito menos teoria, muito mais exercício, né? Então, se tem um negócio que vale a pena muito, cara, mas muito, você fazer muito exercício, sem dúvida alguma, é a genética, beleza? E aí a gente entra hoje, cara, naquilo que, assim, sem dúvida alguma, é o conteúdo mais trabalhado de genética, tá? Se você for pegar em frequência de exercício, como eu disse para vocês na semana passada, isso aqui é o que mais cai. Por quê? Porque mistura muita coisa. Isso aqui também facilmente eu transformo, né? Quando o vestibular é somatório, numa questão que é genética, um pedaço de fisiologia, um pedaço de histologia, né? Rapidamente eu associo isso aqui com alguns problemas, com transfusão e com uma série de coisas, tá? Então a gente tem toda uma relação para se trabalhar com isso. O ano passado, a gente teve no final do ano, né? Tudo depende, se você acompanhou isso, de como estava a sua sanidade mental, né? Com vestibulares tipo a UniOeste, que foi quase no Natal, né? E os recursos da UFR, que literalmente eles deixaram para o Natal, né? Então, assim, você ainda tinha ânimo, vida, alma, alguma coisa, né? No final do ano, teve uma notícia que, assim, cara, ela pode impactar esse ano e aparecer em vestibulares de diversas formas, que foi uma transfusão, né? Uma sequência de doações que não tiveram a triagem adequada. E com isso, 9 pessoas que receberam os tecidos ali contraíram HIV, tá? Então, cara, isso aí vai para tudo quanto é relação de transfusão de sangue, outros tecidos e órgãos, né? Especialmente doenças como HIV ou até mesmo protozoose que podem ser transmitidas com isso. Então, isso aí é muito fácil, um vestibular e um Enem, principalmente, pegar um texto, um link dessa notícia e ir linkando com diversas coisas. Como, por exemplo, isso aqui, tá? Quando a gente fala do sistema BO, ele é só um dos sistemas proteicos que você tem no sangue. Você tem o sistema BO, você tem o sistema MN, você tem o sistema RH, você tem vários. Outros, inclusive, que a gente nem estuda. Tá? Então, você tem vários sistemas. Por exemplo, quando a gente fala do RH, aqui a gente se limita a trabalhar o que é RH positivo e RH negativo. Cara, tem um monte de tipo de RH. Um monte mesmo. Esses são os dois principais e são os que mais tendem a dar compatibilidade ou incompatibilidade. Então já é o suficiente para a maioria das doações. Mas é bem provável que alguém aqui já assistiu um episódio de Grey's Anatomy que tem um tal de sangue dourado lá como temática do episódio. É um tipo de RH que a gente não estuda. Então, assim, primeiro de tudo, se você pega um exercício, uma questão, especialmente se é uma questão de somatória, e te fala assim, ó, o sistema BO é o único sistema de proteínas que configura isso aí, pula fora. Tem um monte, tá? Só que a gente estuda e conversa tem 3, entendeu? Fora os que a gente não estuda, não conversa. Esse aqui é o principal. Então a gente vai elencando e vai trabalhando alguns ao longo dessa nossa aula de hoje, tá? O sistema BO é muito trabalhado por quê, gente? Primeiramente aqui, ele é um caso de polialelia. Tá? Recentemente que eu digo, semana passada, nós trabalhamos com os coelhos, como grande exemplo de polialelia, e eu te disse que a gente ia usar isso aqui de novo. Ah, por que polialelia, professor? Mais do que 2 alelos. Aqui você tem variações de alelo que a gente vai chamar de IA, variações de alelo que a gente vai chamar de IP, e uma última variação de alelo que a gente vai chamar de Izinho. Bem? Então, são 3 alelos no mesmo locus, tá? 3 alelos para o mesmo gene. Todos eles estão trabalhando para constituir o quê? Esse sistema proteico que a gente chama de ABO. Obviamente, mesmo esquema do coelho, mesmo esquema da polialelia. Eu tenho 3 alelos, só que eu só posso usar 2. Por quê? Porque você só tem um pai e uma mãe, tá? Biologicamente falando. Então, você tem que receber 2 no máximo. Você tem 3 à disposição para escolher, mas só usa 2. A partir disso, nós temos o clássico, que seria a dominância completa. Então, quando a gente trabalha isso aqui, nós estamos diante de uma situação de dominância completa. Ah, como assim dominância completa? Gente, a dominância completa é quando tem um coisinha da caneta preta ou outra caneta preta. Deixa eu ver se essa aqui tá melhor. Tá melhor. Vou deixar essa aqui, senão daqui a pouco eu troco as duas. Quando a gente trabalha com dominância completa, é o clássico. Aquela situação prevista, inicial por Mendel, onde 2 alelos diferentes e um heterozigoto, um deles domina completamente o outro. Aqui nesse contexto, você tem que o alelo IA, quando encontra o alelo Izinho, ele vai dominar esse alelo Izinho. Beleza? Assim como o alelo IB, quando encontrar
o alelo izinho, ele também vai dominar o alelo izinho. Então, nesse caso aqui, você consegue observar a dominância completa. Tanto IA quanto IB, quando encontram o izinho, dominam ele completamente. Ou seja, a pessoa não vai ser metade IA, metade izinho. Não, ela vai ser completamente IA. A pessoa não vai ser metade IB, metade izinho. Não, ela vai ser completamente IB. Beleza? E por fim, a última característica combinada aqui que nós temos é a codominância. Codominância foi o último dos assuntos que a gente trabalhou na nossa aula anterior. Então, quando você pensa em codominância, era aquele caso que eu falei para vocês, usa, trabalha com a substância, com o termo mistura. Tá? Na codominância, você tem aqui que o alelo IA é codominante com o alelo IB. O que significa te dizer isso, meu lindo? Que se o IA encontrar o IB, o IA não manda no IB, o IB não manda no IA. Ambos vão se expressar e esse heterozigoto vai apresentar características dos dois. Você não precisa ser nenhum gênero, você já matou que esse é o tipo de sangue AB. Certo? Então fica muito claro, muito fácil de você entender e ver essa codominância aqui. Gente, tem vários exercícios de codominância que fogem, né, disso aqui, e alguns são muito interessantes, a UFPR gosta disso, o Enem gosta disso, e um exemplo que sempre vale a pena se lembrar, tá? Tem em outra lista que eu vou mandar para vocês também, é a relação do que a gente conhece como anemia falciforme. Entendeu? Anemia falciforme, não se esqueça, nós temos glóbulos vermelhos normais. A pessoa que tem anemia falciforme, ela é homozigoto para anemia falciforme, ela vai ter todos os glóbulos vermelhos em formato de foice. Entendeu? Isso é ruim. Tá? Isso é muito ruim ao ponto de trazer muitos prejuízos e normalmente matar a pessoa. Traz muita dificuldade para a vida dela. O heterozigoto é um codominante. Ele vai ter alguns glóbulos brancos, alguns glóbulos vermelhos normais, alguns glóbulos vermelhos no formato de foice. Então ele tem problema? Tem, mas não é tanto quanto o homozigoto. Tá? Isso aí o exercício adora juntar, trabalhar e jogar onde, gente? Evolução, seleção natural e uma série de coisas. Em regiões da África, onde você tem uma grave incidência de Plasmodium falciparum ou falciparum, que é a pior versão da malária, o número de heterozigotos é muito maior do que no resto do planeta. Entendeu? Por quê? Porque lá é vantajoso, é muito melhor, vamos dizer assim, você ter anemia falciforme sendo heterozigoto do que você não ter. Por quê? Porque como o heterozigoto ele vai ter alguns glóbulos vermelhos ali, todos curvadinhos e muito pequenos, o mosquito, o plasmódio não consegue entrar e se reproduzir lá. Tá? O que faz com que ele tenha uma versão muito mais fraca da doença e seja mais resistente à doença. Então ali, olha só, a malária agiu como seleção natural para aumentar a frequência de indivíduos heterozigotos. Então tem exercício que parece assim, nossa, então, assim, eu faço o maior pecado do aluno, e não é de vocês por conta de vocês, é a maneira com a qual a educação é trabalhada. Muitas vezes você tem frentes diferentes, 3 frentes, né, coisas do tipo, e às vezes você não consegue fazer a conexão. Tá? Então tem como a gente misturar tudo isso e trabalhar um negócio muito bem feito, beleza? Olha por que isso aqui é o mais cobrado. Cara, eu exijo, querendo ou não, o aluno que resolve um exercício sistema BO, ele está sabendo isso aqui, ó. Ele está sabendo isso aqui, ou ele é bom de chute, né, numa questão de alternativa, beleza? Quando você pensa isso aqui, como que isso tudo vai se manifestar? Eu vou jogar para cá, a princípio, por conta do quê? Do espaço. Tá? Então fica algo menos apertado, fica algo mais bonitinho. E aí que eu quero que vocês pensem. Nós temos 4 fenótipos se manifestando. Tá? Então, vou diminuir essa letra aqui, senão não vai caber. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Nós temos 4 fenótipos manifestantes. Os 4 fenótipos manifestantes resultam no que você chama de sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB e sangue do tipo O. Beleza? Vamos ver se vocês estão em condições de equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Vocês estão diante do esperado. Levanta a mão para mim, só para eu ter ideia, quem sabe o tipo sanguíneo. Olha, a maioria. Então, vamos ver. Tá? Quantos daqui são tipo sanguíneo B? 2 apenas. Então, pessoal de casa, 3. Tá? Pessoal de casa, temos 3 pessoas aqui com tipo sanguíneo B. Quantos são AB? 1, 2. Mais alguém? Não? 2 AB. Quantos são tipo sanguíneo A? Vários. E quantos são tipo sanguíneo O? A maioria.
bom, vocês estão em perfeito equilíbrio com o que se espera na maioria do planeta. Tipo sanguíneo O é o mais abundante do planeta. Tá? O negativo, principalmente. É o mais abundante. O que já dá um bug na cabeça do aluno e vai lá e fala assim, mas como que o homozigoto recessivo é o mais abundante? Vai, gente, se eu tenho duas pessoas, se eu tenho um casal O, eles tiverem 50 filhos, os 50 nascem O. Entendeu? Então, às vezes fica difícil, porque você acha que tudo que é mais abundante no planeta é característica dominante. Lembra da condroplasia que a gente falou? A condroplasia era dominante. Você está vendo algum acondroplasma aqui? Não. Então, tudo quanto é lugar, gente, primeiro lugar sempre O, segundo lugar A, tá? E aí varia de região para região B e AB, mas os dois são muito baixos, tá? Se a gente for considerar no planeta como um contexto, né, do planeta como um todo, o AB é o mais raro. Em algumas regiões nórdicas, tá? Você tem o A superando o O. Em poucos lugares. Mas a maioria dos lugares é essa média que a gente teve aqui, que é o que funciona de fato. Esse fenótipo aqui, obviamente, tem que ser o quê, gente? Determinado por um genótipo. E aqui determinar o genótipo fica muito fácil, muito simples, a partir do momento que você conhecer os alelos. Tá? Todos aqui que responderam, assim como eu, que tem o sangue do tipo A, ou o seu genótipo é IA, e aí com isso você seria um indivíduo homozigoto, ou o seu genótipo seria IA izinho. E aí você seria heterozigoto. Essas são as duas possibilidades para quem de vocês aqui tem o sangue tipo A. Tá? Quem tem o sangue do tipo B? Mesma coisa, você só troca o IA pelo IB. Ou você é homozigoto, sendo IB e B, ou você é heterozigoto, sendo IB izinho. Quem é sangue do tipo AB aqui, não tem dúvida alguma quanto ao seu genótipo, porque é a expressão da codominância. Indivíduos do sangue do tipo AB só podem ter qual genótipo, gente? IA e B. Tem segredo. Indivíduos com sangue do tipo O é o recessivo. Tá? Indivíduos com sangue tipo O, izinho. Beleza? Então, quando você pensa nessa condição, você já tem determinado aqui, ó, em sequência um do lado do outro, a associação entre cada fenótipo de sangue e cada genótipo de sangue. Agora, essa questão ela pode facilmente se transformar na questão de biologia molecular. Quando o quê? Quando o cara vai te cobrar o porquê que eu sou sangue do tipo A. O que o meu sangue tem que o pessoal que é sangue do tipo B não tem. Certo? Tudo isso aqui, gente, é uma relação com o quê? Expressão de proteínas. Na nossa primeira aula de genética, eu falei para vocês. O que é um gene? Fragmento de DNA com capacidade para expressar uma proteína. Proteína que a gente chama de característica no dia a dia. Tá? Aqui, as hemácias, gente, podem apresentar uma proteína chamada de aglutinogênio. Então, guarda esse nome aqui, ó. Aglutinogênio, então, é um tipo de proteína que se encontra onde? Membrana plasmática da hemácia. Guarda isso, que daqui a pouco vai aparecer outra, ela está em outro lugar. E é óbvio que você vai achar exercício aí no meio dessa correria de atividades que vocês vão fazer, que vão te dizer a seguinte coisa. Vai definir o aglutinogênio certinho, falar os tipos de aglutinogênio, só que vai jogar no lugar errado. Tá? Então, a aglutinogênio é uma proteína de membrana. Uma proteína de membrana qualquer. Tá? Da hemácia. Tem função o quê? Função estrutural. E função de auxiliar em processos de transporte ali. Então, é a proteína que o seu glóbulo vermelho tem. A galera que tem o sangue do tipo A, como eu, não é que assim, ele tem o sangue do tipo A, vamos chamar de proteína A. Não. Gente, até descobrirem isso aqui, a transfusão de sangue era feita de um jeito assim, ó, aparências. Entendeu? Então, por exemplo, você está precisando de uma transfusão. Temos todos esses doadores aqui. Eu olho, né? Eu falo assim, olha, vou procurar alguém que tenha mais ou menos sua altura, mais ou menos sua cor de cabelo, mais ou menos o seu peso. Era isso que eu achava, que era o suficiente para uma pessoa doar sangue para outra. Cara, era um caos, porque às vezes eles acertavam, às vezes errava e morria. Aí, digamos, peguei seu sangue, falei, e vai, o seu vai dar certo. Tento fazer a transfusão para ela. Você morreu. Falei, seu sangue é ruim. Seu sangue não é muito bom para transfusão, não. Cara, e assim fica. Assim como quando eles acertavam, nossa, esse sangue é bom. Na próxima pessoa que vier aqui precisando, vão pegar dessa pessoa. Qual a chance disso dar certo? Então era um caos, Era um caos de tentativa e erro. Muitas vezes, então, eles iam buscar o quê? Para
tentar reduzir essa chance de erro, buscar sempre transfusões entre parentes, né, especialmente parentes próximos, porque tende, né, ter uma maior chance de ter esse tipo sanguíneo parecido, mas ainda assim era só cagado, tá? Belo dia o cara trabalhando, tentando identificar algumas coisas relacionadas ao sangue, não tinha nada a ver com isso aqui, ele identificou algumas proteínas e começou a ver que essas proteínas eram diferentes, tá? A primeira proteína que ele identificou era da classe dos aglutinogênios. Como ela foi a primeira, tá? Ele nomeou como A. Entendeu? Poderia ter chamado de 1, mas resolveu chamar de A. Aqui na biologia é tudo 1, A ou alfa, né? Sempre a primeira que achou é isso. Ou é 1, ou é A, ou é alfa. Foi a primeira que ele achou e chamou de A. Então, meus ídolos, não é que a proteína chama A porque o tipo de sangue é A. Não. O tipo de sangue é chamado A porque o que, gente? Ele tem a proteína A. Então, entenda que é a proteína quem dá o nome do sangue. Então, todos vocês que têm o sangue do tipo A, é porque você tem na membrana da sua hemácia um aglutinogênio chamado de aglutinogênio A. Assim como todos vocês que têm o sangue do tipo B, é porque você tem na membrana da sua hemácia um aglutinogênio chamado de aglutinogênio B. Assim como todos vocês que têm o sangue tipo AB, é porque você tem na membrana da hemácia um aglutinogênio chamado de aglutinogênio A e outro aglutinogênio chamado de aglutinogênio B. Não caia na cagada de criar um aglutinogênio novo e chamar ele de AB. Ah, não existe a proteína B. Ou é a proteína A ou é a proteína B. Certo? E a galera que tem o sangue do tipo O é uma galera que não tem aglutinogênio na hemácia. Bem? Isso aqui, gente, mostra algo um tanto quanto bizarro e curioso. Quando os caras identificaram isso, foram publicar os primeiros trabalhos e estudos relacionados a isso, deram nome, tá, dos sangues, escreveram, o trabalho era escrito. E aí, pensa bem, lá ficou configurado, então, de chamar sangue do tipo A, quem tivesse a proteína A, chamar de sangue do tipo B, quem tivesse a proteína B, chamar de sangue do tipo AB, quem tivesse a proteína A e a proteína B, e chamar de sangue do tipo 0, quem não tivesse a proteína. Entendeu? Então, o nome do sangue originalmente é 0. É alguém que lendo ali, leu como O, chamou de O e ficou O. Simples assim. Então, o nome do sangue é 0. Tá certo? Para nós, que falamos português, O e 0 é bem diferente, né? Como isso aqui foi tudo criado no inglês, né? O O serve tanto para 0 quanto para O. Então, fica a mesma coisa para eles. A partir disso, para fechar esse diagrama, você consegue pensar que o quê? Além do aglutinogênio, o sangue pode conter o quê, gente? Uma proteína chamada de aglutinina. Essa aglutinina, primeira coisa, antes de qualquer coisa que você tem que pensar, ela é um anticorpo, certo? Então, essa proteína, ela nada mais é do que um anticorpo. Então, a proteína de defesa. Sendo assim, se a proteína de defesa, ela vai estar na membrana, gente? Não, ela está no plasma, tá? Então, a aglutinina é uma proteína de defesa que fica onde? Que fica no plasma. Essa proteína de defesa que fica no plasma, então, ela vai atacar um aglutinogênio. Entenda assim, ó. Aglutinina e aglutinogênio não se picam, entendeu? A aglutinina existe para atacar o aglutinogênio, certo? Essa aglutinina que existe, então, para atacar o aglutinogênio, ela vai agir como anticorpo. E por isso, muitas vezes, o exercício pode usar um termo geral para aglutinogênio chamar de antígeno. Antígeno é quando você tem uma substância estranha, uma substância invasora. Então, se o exercício chamar de antígeno, o exercício de sangue chamar de antígeno, saiba, ele está falando de quem? Do aglutinogênio, tá? Quem tem o sangue do tipo A, ele não pode ter uma aglutinina que luta contra o aglutinogênio A. Esse cara aqui, então, ele vai ter uma aglutinina chamada de anti-B. Beleza? Então, você já sabe, quem tem sangue do tipo A, jamais, em hipótese alguma, vai receber transfusão de sangue de alguém com sangue do tipo B. O inverso também é verdadeiro. Ou seja, quem é sangue do tipo B tem que ter uma aglutinina chamada de aglutinina anti-A. Então, a aglutinina do sangue B reage com o aglutinogênio da hemácia A. A aglutinina do sangue A reage com o aglutinogênio da hemácia B. E assim por diante. Ou seja, nenhum gosta do outro aqui. Quando a pessoa tem o sangue do tipo AB, cara, se ela tiver o anti-B, destrói o B da própria hemácia. Se ela tiver o anti-A, destrói o A da própria hemácia. Então, uma pessoa que tenha sangue do tipo AB, ela não pode ter aglutinina. Não à toa,
a galera que é sangue do tipo AB é considerado o quê, gente? Receptor universal, entendeu? Por não ter aglutinina, pode receber qualquer tipo de aglutinogênio. Já a galera que tem o sangue do tipo O, como não tem nenhum aglutinogênio, ela consegue ter anticorpos para se proteger ao máximo. E aí, nesse contexto, quem é sangue do tipo O vai apresentar tanto a aglutinina do tipo anti-A, quanto a aglutinina do tipo anti-B. Mais uma vez aqui, presta bem atenção, a gente não trabalha, tá, com os termos ali anti-AB. Entendeu? Então não tem aglutinogênio AB nem aglutinina anti-AB. É aglutinogênio A e B, aglutinina anti-A e anti-B. Beleza? Esse aqui é o diagrama que te dá e te transfere toda a ideia do que você precisa para resolver um exercício sistema BO. A teoria de sistema ABO é isso? Sistema BO puro e simples é isso. Tá? Já eu vou te falar de variações, como RH, falso O e coisas do tipo, tá? Mas o sistema BO puro e simples é isso aqui. Gente, a gente trabalha ali com, né, pegando questões, dependendo do plano que você assina no Super Pro e tudo mais, ele te dá uma análise, uma prévia do nível da questão, baseado no quê? No número de acertos e erros que aquela questão teve quando ela caiu no vestibular. Especialmente se for do Enem, que aí eles conseguem ali, por dados do INEP, dar precisamente ali se aquela questão é considerada difícil, fácil e tudo mais. Tem uma questão que ela caiu há alguns anos atrás, e ela foi considerada, né? Não porque aqui, ó, você vai falar assim, nossa, ela é difícil. Eu falei, não, ela foi dada como difícil depois de ser aplicada, por quê? Por conta do número de pessoas que erraram essa questão, tá? Você consegue só agora, nesse momento, compartilhar com eles? Ah, já está compartilhando tudo? Tá? Gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha essa questão. Enunciado longo, nada de heredograma, nada de cálculo. Você quer deixar o aluno desesperado na questão de genética, dá uma questão que ele não vai precisar fazer o chiqueirinho. Entendeu? Porque você pegou a questão, você já corre pro chiqueirinho, tá? 2 casais, Rocha e Silva, cada um deles tem 4 filhos. Quando consideramos os tipos sanguíneos do sistema ABO, os filhos do casal Rocha possuem tipos diferentes entre si. Assim como os filhos do casal Silva. Tá? Ou seja, ambos os casais têm 4 filhos, um de cada tipo sanguíneo. Então tem um filho A, um B, um AB e um O. Tá? Isso vale para os 2 casais. Bem? Em um dos casais, marido e mulher têm tipos sanguíneos diferentes. Enquanto que no outro casal, marido e mulher têm o mesmo tipo sanguíneo. Um dos casais tem um filho adotivo, enquanto que no outro casal, os 4 filhos são legítimos. Um dos casais teve um par de gêmeos, enquanto que no outro casal, os 4 filhos têm idades diferentes. Considerando-se os tipos sanguíneos do sistema BO, é correto afirmar que... Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem, tá? Vamos a informações desse exercício. Casal Rocha. Beleza? Então, vamos pensar aqui. O casal Rocha, ele tem 4 filhos. Um com sangue do tipo A, um com sangue do tipo B, um com sangue do tipo AB e um com sangue do tipo O. Essa é a informação prévia que a gente tem do casal Rocha. O casal Silva, também temos a mesmíssima informação, tá? Que um filho deles tem tipo A, o outro tem tipo B, o outro tem O. Sangue do tipo AB, já colocando um C, e sangue do tipo O. Quanto aos casais, a única certeza que você tem é essa. Ele te fala de casal com filho gêmeo, com filho adotivo e tudo mais, mas ele não te fala qual casal é. Então você não tem nenhuma certeza. Você vai achar por especulações, tá? Uma informação importante aqui e uma irrelevante. Talvez você se lembre, talvez não, mas na aula de heredograma eu te disse, sempre ou quase sempre que eu colocar gêmeos na parada, é para te enrolar. Entendeu? Meus lindos, os gêmeos aqui não interferem em nada. E o aluno fica um tempo precioso buscando a razão dos gêmeos estar aqui. A razão dos gêmeos estar aqui é te enrolar. E se achar que ele justifica alguma coisa. O gêmeo tem, né? Mesmo porque ele te falou se é gêmeos dizigóticos ou monozigóticos. Não, então você não tem inferência alguma. Se for gêmeos dizigóticos, gente, qual a diferença deles para 2 irmãos que não são gêmeos? Nenhuma, nenhuma, tá? Então o que eu quero que vocês pensem? Vamos raciocinar comigo o seguinte, ó. Você tem um filho sangue do tipo A, um do tipo B, um do tipo AB e um do tipo O, certo? Vamos colocar aqui, ó, um casal com a mãe e o pai, beleza? Sem precisar colocar quem é quem. Eu quero que vocês parem e pensem assim, ó. Ele fala que em um dos casais, os 4 filhos são legítimos do casal, e no outro não.
Obviamente é o casal que adotou uma das crianças. Você não sabe se o casal que adotou é o mesmo que tem um gêmeo, se o que não adotou é o que tem um gêmeo. Como eu te disse, o gêmeo é só para te enrolar, tá? O que você tem que pensar? Isso aqui é o tipo de exercício que às vezes dá um trabalho para você, que é construção reversa. Você não tem que achar dado, você não tem que achar cálculo, você não tem que achar porcentagem, tá? O que você vai pensar? Se ele tem um filho do tipo A, obrigatoriamente, o que você sabe do genótipo desse? Tem A. O que você sabe do genótipo desse, gente? Tem e B. O que você sabe do genótipo desse? Tem IA, I e B. E o que você sabe do genótipo desse? Tem Izinho, Izinho. Beleza? Se tem Izinho, Izinho, um tem que ter vindo do pai e um tem que ter vindo da mãe. Então, você já fechou metade do genótipo. Se esse é IA e B, não pode ter vindo do pai e da mãe junto. Um vem do pai, um vem da mãe. Então, aqui, aleatoriamente, a mãe seria IA, Izinho, ou o pai seria IA, Izinho, e o outro seria IB, Izinho. Ou seja, a única possibilidade existente de um casal ter 4 filhos com 4 tipos sanguíneos diferentes é se o casal tiver essa combinação. Certo? Ou seja, não interessa quem é o casal, seja lá o que for, o casal que tem os 4 filhos legítimos é o casal que apresenta tipo sanguíneo diferente entre si, que é a única coisa que a gente falou. Vamos buscar isso nas alternativas. Alternativa A, se o casal Silva tem o mesmo tipo sanguíneo, foram eles que adotaram um dos filhos. Se o casal Silva tiver o mesmo tipo sanguíneo, ele consegue ter os 4 filhos assim, gente? Não. Então, obrigatoriamente, foram eles que adotaram um dos filhos. Você viu? Não é a questão simples, mas não é um absurdo. Você precisa achar a linha de raciocínio, tá? E essa linha de raciocínio é o que incomoda vocês. Sabe por quê? Porque você quer lá, rocha, o pai tem azão, a mãe tem bezão, como que nasce os filhos? É isso que está esperando sempre. Quando o exercício faz o contrário, a gente quebra, a gente sacaneia. Belezinha, gente? Alguma dúvida em relação a essa primeira parte do sistema BO? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Sim? Vamos dando sequência aqui, ó. Quando a gente segue com esse assunto, tá? Próxima parte que a gente vai falar aqui, ó. Vou por ordem de importância, tá? Mesmo porque, de repente, a gente passa mais tempo, aparecem mais dúvidas em um exercício ou outro, tá? Então, a gente, vamos dizer assim, se cerca de trabalhar primeiramente aquilo que é o mais importante e o que mais cai. Quem chamou? Oi. Se o casal Silva tem tipos sanguíneos diferentes, eles não são par do pai de gêmeo. Não, não, você não pode. Pode. Não, ele não está afirmando isso. Ele não falou que tipo de gêmeos é, entendeu? Aham. Mas como sim, mas o que impede do outro casal ter o filho de gêmeos também? Você entendeu? Eles podem, com certeza, ser o pai dos filhos gêmeos, tá? Os 2 casais podem ser pai dos filhos gêmeos, se são dizigóticos. Entende? Conseguiu entender ou não? Vamos pensar, gêmeos dizigóticos, 2 irmãos normais, entendeu? O fato de um casal ter os 2 tipos sanguíneos iguais ou diferentes não impede eles de ter filhos gêmeos dizigóticos. Então, aqui o que está errado, que eu falei, eles não são pais. Poderiam ser pais de gêmeos dizigóticos, tá? E de gêmeos dizigóticos com tipo sanguíneo diferente. Ou, entendeu? É que assim, ó, o erro ali está no não. Se trocasse por um pode ou podem não ser, daria tudo certo. Você não pode tirar os gêmeos de nenhum dos casais. É justamente essa dificuldade. Inclusive, nesse exercício aqui, uma dica importante, gente. Lógico que assim, se só vai conseguir chegar nisso e pensar nisso, tá? Se você entende isso e tem segurança. E tem segurança disso no exercício, perdão. Tá? Na imensa maioria desses exercícios, o que acontece? Ele não te menciona quem é o tipo de gêmeo. Se não mencionar o tipo de gêmeo, vai por mim, pode apostar. Ele não está te dando informação alguma. É só distração. Tá? No exercício desse, que ele não mencionou o tipo de gêmeo, que você não sabe o tipo de gêmeo e tudo mais, aqui de cara, todas as afirmativas que tem em gêmeo, você já poderia cortar. Entendeu? Você já poderia cortar tranquilamente. Porque pode ou não pode. Entendeu? Os gêmeos dizigóticos, eles vão ter tipo sanguíneo diferente. Aí, por exemplo, você chega na conclusão de fato, né? Se todos os filhos ali têm tipo sanguíneo diferente, você já vai pensar, é gêmeo dizigótico. Mas ele nem te falou isso. Mas a gente consegue chegar nessa conclusão. Ótimo.
Os dois casais poderiam ter filhos gêmeos dizigóticos, entendeu? Ou bivitelíneos. Beleza? Deu para entender? Gente, ela é feita para deixar vocês com dúvida, tá? E confundir. Essa questão, nesse ano aí que ela caiu na honesta, a primeira fase, foi a questão absurdamente com o maior número de erros. Tá? E se tinha outras questões, tipo de linkage, que normalmente o aluno acha mais difícil, a galera acertou de linkage e errou essa. Porque é uma questão que eu chamo de desconforto. Entendeu? Você não vai ter que cruzar, não tem um valor, você não acha um valor na resposta, e aí, dependendo de uma coisinha que a gente lê ali e tenta interpretar, você vai ficar em dúvida entre uma e duas, ou coisa do tipo. Beleza? Se ainda tiver qualquer dúvida, alguma coisa, na hora que terminar, você me procura, a gente senta aqui, eu esquematizo tudo isso para a gente chegar, mas não vai embora com essa dúvida, por favor, tá bem? Galera, por ordem do que é cobrado, o que a gente trabalha aqui? O chamado fator RH. Esse fator RH aqui é um conjunto de outra proteína que também está relacionado ao quê? À transfusão sanguínea. Os caras descobriram o sistema BO, maravilha, ótimo, olha, reduziu drasticamente os problemas de transfusão de sangue, porém, ainda dava uns BOs, viu? Porém, ainda acontecia alguns problemas de transfusão de sangue, tá? Vira e mexe e dava algum BOzinho ali. Ah, professor, tá, mas e aí? Cara, os caras seguiram, foram, né, tentando descobrir. Em um dado momento, um caso, né, em vamos dizer assim, numa pesquisa que estava sendo feito com outra finalidade, aqui no sangue, gente, real mesmo, foi tudo, a gente fala que foi tudo na cagada, tá? Foi tudo meio sem querer. Quando os caras procuravam isso, não achavam, quando estavam procurando outra coisa, achavam. Os caras estavam trabalhando com aquele macaco que está ali no slide, tá? Aquele macaco, ele é do gênero Rhesus. Esse macaco, coitado, ele só se fode. Por quê? Porque ele tem um monte de coisa da genética dele muito parecida com a gente, fisiologia muito parecida. Então, vira e mexe, esse cara foi utilizado ali para ser trabalhado em pesquisas de coisas que não se queriam testar ou não conseguiam descobrir no ser humano. Em meio a uma dessas pesquisas, descobriram uma proteína, tá? Que resolveram chamar de fator RH ou proteína RH. Esse RH vem do nome do macaco, que é Rhesus, certo? Não é o nome dele ali de batismo, de quem cuidou dele e tudo mais. Não, é o nome do gênero, tá? A Wen, gente, nas versões antigas dela, já teve coragem de colocar uma questão. Falando disso aqui, ela mencionava que Rhesus era o nome do pesquisador. Né? Ou seja, na UEM você tem que saber não só calcular, você tem que saber as fofocas, né? O histórico e tudo coisa. Sorte que mudou, né? Parou com essas palhaçadas. Então nós temos aqui esse Rhesus como grande responsável por essa descoberta. Cara, se você entendeu isso aqui, nossa, isso aqui é muito mais simples, muito mais fácil. Por quê? Porque isso aqui, herança monogênica, ou seja, um gene só, sem polialelia, só 2 alelos, dominância completa. Ou seja, isso aqui seria algo que Mendel teria descrito se ele tivesse descoberto tranquilamente. O básico do básico do básico. Assim que aqui você tem 2 alelos. Você tem um alelo Rzão, tá? Que configura o quê, gente? A presença da proteína RH. Beleza? E você tem a sua variável Rzinho, que não configura a presença da proteína RH. Então aqui é simples. Rrão, né? Ou Rzão, produzem proteína RH. Rzinho não produz. Costuma-se chamar o quê? Quem é o portador da proteína RH, gente? Costuma-se chamar do quê? De sangue positivo. Como é a proteína? Só fala, esse tem, esse não tem. O nome que é utilizado na medicina é RH positivo, RH negativo. No cotidiano, se encurtou isso e resolveu chamar só de positivo e negativo. Quem tem a proteína? Positivo. Quem não tem a proteína? Negativo. Tá? Perguntei o sangue de vários de vocês aqui, vários levantaram a mão, né? No momento do sangue do tipo A, eu mesmo levantei a minha mão. Eu sou o sangue do tipo A, só que eu sou o sangue do tipo A negativo. Então, uma certeza que você já tem sobre mim, que eu sou Rzinho para essa proteína, tá? Todos vocês que são sangue do tipo positivo, você já sabe que você é Rzão. Todos vocês que são sangue do tipo negativo, você já tem a certeza que vocês são o quê? Rzinho. E aqui funciona de modo extremamente simples, extremamente fácil, tá? Nesse contexto, pensando agora, ó, montando isso aqui na base de genótipos, a gente teria Rzão ou Rzinho, configurando um sangue do tipo
positivo e Rzinho é o único genótipo possível que configura o chamado sangue do tipo negativo. Professor, onde está essa proteína RH? Membrana da hemácia. Ou seja, ela está junto com o aglutinogênio. Mesmo lugarzinho do aglutinogênio. Beleza? Até aqui tudo de boa, gente? O que você precisa saber disso aqui? Diagramas de transfusão, mesmo esquema. Quando a gente pensa no sistema ABO e no RH, a gente consegue montar diagramas de transfusões bem tranquilos, tá? Vamos pensar nesse do fator RH. Galera, tem que ficar claro para vocês que todo sangue igual pode doar e receber para outro igual, tá? Se eu tenho dois sangues iguais, um doa e transfere para o outro tranquilamente. Ou seja, sangue do tipo positivo, positivo doa para positivo tranquilamente, tá? O mesmo vale para quê? Para negativo. Então, galera que tem sangue negativo, também, um pode doar para o outro tranquilamente. Lembrando que aqui nesse contexto, eu estou desconsiderando o sistema BO. Estou trabalhando só com o fator RH. Porém, aqui você tem que ter a possibilidade de um doar para o outro. Existe alguém que pode doar para o outro. Gente, seu corpo ele é extremamente conservador com coisas que ele não conhece. Entendeu? Deve ter alguém aqui, gente, que, vamos dizer assim, alguém de vocês, que por estilo de vida e de personalidade, não tem uma mente tão aberta para coisas que não conhece. Tipo assim, você fez um negócio, deu certo, tá? Você vai ali e vai fazer aquilo pro resto da vida daquele jeito. Se alguém fala assim, ó, você não tenta fazer assim, você vai olhar, melhor não, vou seguir do meu jeito. Tá? É tipo um vírus, alta especificidade. Gostou do negócio? Sabe quando você vai num restaurante, você come um prato, você gosta muito, mas muito, muito, muito. E aí sempre que você volta, você fala assim, putz, se eu pedir outro e não for tão bom. Aí você passa o resto da vida comendo aquilo, né? É mais ou menos isso aqui. Galera, seu corpo é assim, cara, ele é extremamente conservador. Então o seu corpo, ele não costuma lidar bem com substâncias que ele nunca viu. Entendeu? Guarda, e essa é a dica de qualquer transfusão. Seu corpo não lida bem com substâncias que ele nunca viu. Se fiz um furinho na pele, vai entrar micro-organismos e várias proteínas e substâncias que estavam ali no objeto que você furou a pele. Tudo isso é estranho ao seu corpo, ele reage, fazendo inflamação e posteriormente uma infecção. Aqui não é diferente. Galera, se o cara que é sangue negativo, o cara que é sangue negativo, ele tem a proteína RH? Não. O cara que é sangue positivo, ele tem a proteína RH. O cara que é sangue positivo, então ele já tem essa proteína, já conhece a proteína. Se ele receber uma transfusão de alguém que não tem a proteína, ele está recebendo algo novo? Ele está recebendo alguma proteína nova que ele não conhece? Não. Então o positivo pode receber do negativo. Por quê? Porque o sangue negativo ele não tem nada que o sangue positivo não conheça. Entendeu? O sangue negativo, pelo contrário, ele tem menos proteínas, no caso aqui, essas proteínas de membrana, eu estou falando, tá? Do que o sangue positivo. Como o seu corpo não lida bem com novidades, tá? Como ele não está recebendo nada que ele não conhece, para ele está ótimo. Recebi esse sangue aqui. Todas as proteínas que tem aqui eu conheço? Tem. Beleza. Mas está faltando proteína que você nem tem. Dane-se. Só não quero ter que receber algo que eu não conheço. Se eu pego o sangue positivo e dou para o negativo, o sangue negativo ele vai receber a proteína RH. Ele conhece a proteína RH? Não. Ele vai reagir contra a proteína RH. Então, essa é a ideia. É esse o diagrama. Positivo não doa para negativo. Mas negativo doa para positivo. Certo? Dúvida até aqui, gente? Não? Pensa comigo o seguinte, me diga algo assim. Quando eu estava aqui agora há pouco, na tabela, estava discutindo com vocês e falava assim, ó, o sangue A tem algo, tá, que vai reagir contra o aglutinogênio B. Como que você chamava esse algo ali? Como que a gente chamou na tabela? Anti-B. Aglutinina anti-B. Muito bem. Então, eu quero que você entenda assim, ó, o sangue negativo, ele vai ter algo que vai reagir contra a proteína RH positivo. Como que você chamaria isso, seguindo a mesma lógica? Anti-RH. Simples assim. Então, o que eu quero que vocês entendam? Existe aqui também uma aglutinina, e essa aglutinina é chamada de anti-RH. Professor, o anti-RH está presente em quem? Presente com asterisco. Já te explico por quê. O sangue negativo. Certo? Ela é aglutinina, você chamou de anti, então eu considero que ela também é um anticorpo? Exatamente.
Considero assim como o anti-A e o anti-B, que ela está no plasma dissolvido? Exatamente. Mesma coisa. Perfeito. Tá? Mesma ideia. Só que aqui tem uma diferença. Hein? Gente, eu sou sangue, dá para ilustrar certinho esse exemplo com o meu sangue. Eu sou sangue do tipo A negativo. Sendo sangue do tipo A negativo, se eu te pergunto numa prova, quais aglutininas eu poderia ter? O que você me diria? Aglutininas, no geral. Fala, ó, um indivíduo A negativo, quais aglutininas ele poderia ter? Anti-B e anti-RH. Perfeito. Eu nasci com anti-B. Assim como vários de vocês aqui, dependendo da tipagem sanguínea, você vai ter nascido com anti-A, com anti-B ou com as duas. Tá? Com essas você nasce. Com anti-RH você não nasce. Entendeu? Então a aglutinina anti-RH, eu não tenho ela ainda. Por quê? Porque eu nunca recebi uma transfusão de sangue, nunca tive um contato com sangue, alguma coisa, transfusão de órgãos, etc., que tenha sangue positivo. Então é mais ou menos você pegar uma linha de raciocínio e pensar na sua vida assim, ó. Tem coisas, vamos pensar em comida, depois comer alguma coisa, tá? Pensa assim, ó, tem coisas que você, desde que bateu o olho pela primeira vez, falou assim, velho, vou nem provar isso aí que eu não vou gostar. Entendeu? E tem coisas que você precisou provar para ver que você ia, para ver que você não gostava. Certo? O anti-A e o anti-B é tipo assim, ó, o sangue A, ele já nasce sabendo que ele odeia o B. Não precisa ter contato com o B para saber que ele odeia o B. Então já nasce odiando. Sangue B já nasce odiando o A, tá? Sangue O já nasce odiando todo mundo. Entendeu? Agora, o negativo, ele ainda não sabe que ele odeia o positivo. Para ele descobrir isso, ele precisa ter um primeiro contato. A gente chama isso no exercício de sensibilização. Se o exercício falasse, começou o exercício assim, uma mulher sensibilizada, você fala, opa, mulher negativa já teve contato com sangue positivo. Ou seja, essa mulher já tem anti-RH. Então, o que eu quero que vocês entendam, esse anti-RH aqui, ó, ele só vai aparecer pós-sensibilização, tá? Então, só depois que eu sensibilizar a pessoa, ela tiver o contato, que aí vai aparecer isso aqui. Eu tenho algo assim que eu sempre olhei, tipo, de alimento e falei, cara, não tem como isso aí ser, né, ser bom. E nunca. Eu falei, meu, não vou comer isso. Uva passa. Nossa, achei que negócio horrível, nojento, repulsivo. Eu falei, não vou nem provar isso aí. Isso aí é como se fosse o meu anti-B. Entendeu? Não precisei provar para saber, não gosto. Outras coisas, vou ter que provar ali. Mais ou menos, não gostei, coisa do tipo. Aí seria o anti-RH. Ou seja, eu tive que ser sensibilizado e descobrir que eu não gosto. Tranquilo, gente? Dúvida em relação a isso? O que mais cai no exercício? Isso aqui misturado com ABO, tranquilo, exercício ok. Você vai fazer ou uma segunda lei de Mendel direto, ou separar, cruza esse, depois cruza esse, regrinha do E, multiplica o resultado. Não tem segredo. Inclusive, logo já vai aparecer um exercício disso aqui. Onde isso aqui mais cai? Eritroblastose fetal. Tá? É isso que a gente vai discutir agora. Cara, existe uma condição chamada de eritroblastose fetal. Isso aqui também pode aparecer com outro nome, tá, gente? Isso aqui também pode aparecer como doença hemolítica do feto, certo? Ou seja, uma doença vai causar uma lise, hemo, ou seja, no sangue do feto. Beleza. Cara, aqui é muito simples você entender a condição. Isso aqui só é possível quando nós temos uma combinação precisa aqui entre mãe e pai, tá? Para isso aqui acontecer, gente, só existe uma possibilidade. Se a mãe for sangue do tipo negativo e se o pai for sangue do tipo positivo. Beleza? Essa é a única combinação possível. Ah, professor, mas antes que você pense, professor, mas se a mãe... Não, gente, é a única possibilidade. Não estou dizendo que vai ter, mas se tiver, só pode ser essa combinação. É a única combinação possível. Mãe com sangue do tipo negativo, pai com sangue do tipo positivo. Vamos imaginar a seguinte situação, meus lindos. Esse casal aqui vai lá, tem um primeiro filho, certo? Esse primeiro descendente, vou deixar o losango aqui, porque eu não quero, né? Preciso colocar qual o sexo biológico. Esse primeiro descendente é sangue do tipo positivo. Beleza. Aqui o exercício já come... Cara, isso aqui vira embriologia tranquilamente e ferra com a sua vida, tá? Galerinha, a mãe é negativa.
está gestando um filho positivo. Vai dar BO isso aí? Não. Algum de vocês que já se perguntou se sua mãe é do mesmo tipo sanguíneo que o seu? É bem provável que não. Ah, existe uma grande chance de vários aqui não ter uma mãe com o mesmo tipo sanguíneo. A minha mesmo é. Não tive problema algum. Por quê? Porque o sangue da mãe e do feto não se mistura. Guarde isso, princípio básico da embriologia, a placenta é um filtro. Não há mistura de sangue da mãe e do feto durante a gestação. Beleza? Não existe isso. Beleza? Maravilha. A partir disso, tá? Não há essa mistura de sangue da mãe e do feto entre a gestação. O que eu quero que vocês compreendam em relação a isso? Na hora do parto, vai ter sangramento, gente. Na hora do parto, vai lá e tem um sangramentozinho. Cordão umbilical, descolamento de placenta, uma série de coisas. E aí vai ter uma mistura do sangue da mãe e do feto. Entendeu? O sangue da mãe para o feto não tem problema algum. Mesmo porque lembra que eu te falei, do feto é positivo, da mãe é negativo. Então, ó, o sangue da mãe para o feto não dá nada. Tá? Agora, durante o parto, o sangue do feto pode ir para a mãe. O sangue da mãe é negativo. A mãe não conhece o positivo. Ela vai conhecer o positivo nesse momento. Na hora do parto, então, essa mistura de sangue, esse sangramento, faz com que a mãe fique sensibilizada. Essa mãe sensibilizada, ela passa a produzir o que agora, gente? Anti-RH. Então, essa mãe agora está sensibilizada. Ela passa a produzir o anti-RH. Mas vai matar isso? Não, gente, o feto já nasceu, já foi embora, esse bebê nasceu. Primeiro filho, ó, é tipo você que é o irmão mais velho ou tem um irmão mais velho, entendeu? Quantas vezes o mais novo não paga pela cagada do mais velho? Aqui não vai ser diferente, tá? Gente, vai nascer tranquilo. Esse aqui só fez o BO e deixou pro próximo, tá? Qual o BO que ele fez? Na hora do parto dele, misturou o sangue dele com o da mãe, tá? E a mãe foi sensibilizada. A mãe agora passa a produzir o quê? Passa a produzir anti-RH. Maravilha. Digamos que um tempo depois, esse casal vai lá, tem uma segunda gestação, um segundo descendente aqui, e esse segundo descendente também é do tipo positivo. Tá? Esse segundo descendente também do tipo positivo, o que espera ele agora, gente? A mãe agora tem o quê? Anti-RH. Anti-RH é um anticorpo adquirido, não um anticorpo hereditário, ou seja, um anticorpo que ela ganhou recentemente. Na maior das boas intenções, a placenta da mãe vai pegar esse anticorpo, como todos os anticorpos. Gente, a mãe está grávida, ela tiver uma gripe, ela vai lutar contra essa gripe, a hora que ela vencer essa gripe, ela tem um monte de anticorpos. Na maior das boas intenções, a placenta pega esses anticorpos, que a mãe acabou de criar, e passa para o feto. Ó, isso é novo, pega para você para que você nascer, porque você não conhece nada do mundo, e é assim que você vai nascer protegido. Então, tudo quanto é anticorpo que a mãe vai ganhando ao longo da vida, um pouco antes da gestação e até durante a gestação, a placenta vai filtrando e dando para o feto de presente. O que a placenta vai fazer? Filtrar esse e dar para o feto de presente. Esse aqui, então, a hora que ele chegar no feto, o que ele faz? Mata o feto. Então, meus lindos, o BO não está no primeiro, o BO está no segundo em diante. Essa mulher nunca mais consegue ter um filho do sangue tipo positivo. Entendeu? Fala, meu querido. Perdão, que fez um barulho que eu não ouvi. Certo. Na primeira vez, digamos assim, a primeira vez, dependendo da quantidade que você receber, não vai dar nada. Entendeu? Porque é tipo assim, ó, chega com um negócio, você não sabe se gosta ou não. Aí fala, você gosta? Não sei, professor. Fala, prova. Aí você vai lá, provou um pedacinho só, porque você não sabe que gosta. Porra, isso aqui é ruim pra caralho. Entendeu? Você está agora sensibilizado. Próxima aula, fala, olha o que eu tenho aqui de novo. Sai fora, professor, senão eu te arrebento. Entendeu? Mais ou menos isso. Entende? Então, assim, uma primeira carga ali pequena, como é esse caso, não vai servir para dar inflamações, grandes problemas para a mãe, mas é o suficiente para ela descobrir que ela não gosta. Se fosse uma carga grande, aí daria BO. Entendeu? Então, é como assim, ó, pegando o gancho da sua pergunta, que é muito boa, é como se, assim, todo mundo do sangue negativo tivesse direito a uma transfusãozinha grátis ali, entendeu? Se for pequeno. Tá? Então, se o primeiro contato, eu sou sangue negativo, tiver um primeiro contato com positivo, for pequeno, vou nem sentir, não vou morrer, não vai dar BO algum, mas eu vou ficar sensibilizado. Entendeu? Ficou claro agora? Fala, minha querida.
Se a mãe já tivesse tido um transplante e fosse sensibilizada, sim. Nesse caso, o exercício tem que te contar. Inclusive, é algo importante, gente, na hora que você pegar para ler um exercício desse, porque no trivial, cara, professor, o exercício não me contou nada da mãe. Você considera que ela não está sensibilizada. Bem? Então, ó, o exercício não contou nada da mãe, é uma mãe não sensibilizada. Beleza. E aí, a mãe sendo não sensibilizada, o problema vai aparecer do segundo filho em diante. Às vezes o exercício sacanagem, sabe que você já está nesse automático, pensando no BO do segundo filho em diante, ele vai lá e traz aquele enunciado desse tamanho no meio e fala assim, uma mãe que já foi sensibilizada, aí começa a contar a história. Gente, se a mãe já foi sensibilizada, já perdeu essa chance ali, certo? Ou seja, uma mãe sensibilizada, ela mata desde o primeiro filho. Beleza? Deu para vocês entenderem isso, gente? Fala, minha querida. Oi, gostei, degustação. Pode ter uma degustação. Mas pouca, tá? Pouca. Não, como assim o positivo? Não, é isso. O negativo está degustando o positivo. Não, o positivo ele pode receber o negativo tanto que ele quiser. Ó, a flechinha aqui, ó. Entendeu? Gente, levanta a mão para mim quem de vocês é sangue do tipo positivo. Tá? Vocês podem receber sangue de negativo à vontade. Quem é negativo aqui, usando as palavras, não morreria em uma pequena degustação, mas ficaria sensibilizado. Se fosse uma grande degustação, você morreria. É tipo assim, ó, vamos falar, Orlando, olha, agora vocês juntaram degustação, vem os exemplos, vai juntando. Lógico que meus exemplos não são muito normais, né, meio doido assim, mas pensa, ó, eu tenho uma prima, cara, que ela é alérgica pra caramba a camarão. Mas muitas vezes ela liga o foda-se, ela fala, vou comer um pouquinho, daqui a pouco ela tá com a cara desse tamanho, entendeu? Vai morrer? Não vai, entendeu? Mas o corpo dela não gosta daquilo, seria mais ou menos isso, tá? Se ela comer muito, ela morre, entendeu? Beleza? Dúvida em relação a isso, meus lindos? De boa, tá? Professor, ótimo, isso aqui, cara, então isso aqui vira embriologia, te trabalha uma série de coisas, e o que eu quero que você fique esperto e pense em relação a isso aqui especificamente, meus lindos? O que a gente faz para isso, então? Qual é o cenário disso aqui? É aqui que, mais uma vez, o vestibular vai misturar e te fazer confundir dois conceitos importantes da parte da saúde, que é o quê? Vacina e soro. A solução para isso se chama soro. Beleza? Para isso, lógico que lá na imunologia, na hora que eu for trabalhar sistema imunitário, eu vou voltar a falar disso, mas para isso eu preciso que você entenda o seguinte, tá? Uma diferença básica entre soro e vacina. Aqui a gente trata com soro. Vamos pensar na seguinte situação. Gente, vacina, ela é uma imunização e soro também é uma imunização. Bem? Porém, a vacina, ela é uma imunização do tipo ativa. Tá? É uma imunização do tipo ativo. Você coloca a adversidade para o corpo e é o corpo quem cria a defesa. O soro é uma imunização passiva. No soro, o corpo ganha já a defesa. Em outras palavras, gente, na vacina eu vou colocar alguma coisa no seu corpo que vai estimular ele a produzir anticorpos. Caiu isso ano passado na UEL, numa questão de poliomielite. Caiu na UFPR, numa questão de sarampo. Caiu recentemente, caiu pra caralho em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque a vacina da Covid veio com novas tecnologias, então deixou de ser só aquele vírus atenuado, e hoje você tem vacina com capsídeo de RNA, com uma série de coisas, tá? Então, assim, a vacina não interessa se eu estou botando a perninha do vírus, a proteína do vírus, o vírus inteiro enfraquecido, tá? Ou uma proteína qualquer específica, um RNA do vírus que vai produzir a proteína dentro do seu corpo. Eu estou colocando alguma coisa que irrita o seu corpo. Ao irritar o seu corpo reage e faz o quê? Produz a defesa, produz anticorpos. O soro é quando você não tem tempo. Tá? Quando é algo mais agressivo, algo que dificilmente você conseguiria produzir anticorpos em um tempo hábil, e aí, graças a isso, então, nós temos esse soro atuando. O soro é o quê, professor? Anticorpos prontos. Tá? Então, o soro nada mais são do que anticorpos prontos. Exemplo básico, soro antiofídico. O soro antiofídico é um soro contra picada de cobras. Esse soro ele é feito de que maneira? A gente pega o veneno, coloque um pouquinho do veneno, coloque um animal de sistema imunológico muito forte, cavalo.
E que por processo de seleção natural, principalmente se é um animal viver em um ambiente que é muito picado por cobra e tudo mais, hoje você já tem cavalos, a linhagem dos cavalos hoje são muito mais fortes e selecionados do que os anteriores. Então, você vai lá e coloca um pouquinho do veneno no cavalo. Colocou um pouquinho do veneno, ele produz anticorpos contra o veneno. O veneno da cobra é proteína. Ele vai lá e produz anticorpos. Você tira o sangue dele, filtra o plasma, e nesse plasma vai ter os anticorpos do cavalo. Resultado, você vai lá e leva uma picada de cobra. Eu injeto o soro. O soro é o quê, gente? Os anticorpos prontos. Seu corpo vai ter que fazer alguma coisa, lutar contra alguma coisa? Não. Seu corpo está sendo ajudado. Beleza? Os anticorpos do cavalo lutam contra o veneno, destrói essas proteínas, você está livre. Ah, livre de quê, gente? De qualquer sintoma ali, foi curado daquela picada de cobra. Os anticorpos que estão ali, eles vão ficar ali, são seus? Ou era do cavalo? Cavalo. Se são do cavalo, não são seus, você sabe fabricar aquilo? Não, você não aprendeu. Tá? Você não sabe fabricar aquilo, você não aprendeu, a hora que aquele anticorpo acabar, em torno de 4 meses mais ou menos, acabou sua defesa contra qualquer veneno de cobra. Você sai, nossa, eu levei uma picada na cascavel, daqui 2 anos levei outra, você vai ter que tomar o soro de novo. Você não criou anticorpos contra a cascavel. E é aqui que a gente trabalha isso. Então aqui, meus lindos, quem vai ser transferido para a mãe? Um soro, tá? Pouco antes do parto. Então, antigamente, a gente tinha um monte de mortes disso, porque, cara, a galera não sabia do que se tratava, não entendia do que se tratava, e aí a mãe às vezes tinha o primeiro filho, né? Fiz a faculdade, está dando aula para um cara bem mais velho. Falou, cara, professor, na minha família foi assim. O pai dele era, então, com certeza, por conta do cenário, o pai dele era um Rzinho, heterozigoto. Quando nascia na gestação ali um filho negativo, sobrevivia. Quando nascia um positivo, morria. Então ele falou assim, professor, por várias tentativas da minha mãe, engravidava, perdia. Engravidava de novo, nascia. Engravidava, perdia. Engravidava de novo, nascia. Sempre que for positivo, não vai nascer mais. O que você faz então? Digamos um casal, estão lá grávidos, primeiro filho. Antigamente, aí depois criaram essa técnica do soro, gente, era tipo assim, ia lá, falava assim, ela é negativa, beleza. Aí via o marido é positivo. Não, então a gente vai ter que usar o soro. Gente, hoje é assim, mulher grávida, negativa, eles não querem saber o resto. Não querem saber. Por quê? Porque isso é barato. Isso é fácil, isso aí não é um procedimento. Nossa, vai dar um trabalho. Não, então por garantia, mulher é sangue negativo? Beleza. Se a mulher está grávida, vai acompanhar toda a gestação, momentos antes do parto, vai ser feito o quê, gente? Esse soro vai ser injetado na mulher. Professor, mas esse soro contém o quê? O anti-RH. Certo? O anticorpo. Nesse momento, a cabeça de alguns de vocês dá uma bugada. Você fala, porra, é justamente que eu não queria que a mulher tivesse, eu estou injetando na mulher. Exato. Olha a linha de raciocínio como é genial. A mulher, então, pensa na mulher no primeiro parto dela. Ela não está sensibilizada. Ela está carregando um filho com sangue positivo, cujo sangue não encontrou com o dela. Então, essa mulher não está sensibilizada. Primeiro parto dela. Pouquinho antes do parto, injeta esse soro. O sangue dessa mulher vai se encher de anti-RH, que são esses anticorpos. Em minutos, a criança vai ser retirada dali. Então não vai dar tempo desses anticorpos passarem por placenta e chegarem na circulação do feto. Então, assim, o feto não corre qualquer risco com esse anti-RH circulando no corpo da mãe, momentos antes do parto. Vai lá e faz o parto. Teve sangramento, cai o sangue do feto no sangue da mãe. Hora que cai o sangue do feto no sangue da mãe, o sistema imunológico, o que seria o trivial? O sistema imunológico da mãe reconhecer o sangue positivo, ter essa degustação, ver que não gosta daquilo, e aí fazer o quê, gente? Reagir, produzir anticorpos. Como já tem um anti-RH lá, a hora que cai, o anti-RH já vai e destrói. Entendeu? É como se fosse assim, eu vou trazer algo para vocês comerem, que é ruim. Entendeu? Se você, digamos que é um bagulho que é ruim pra caramba, muito ruim, vou trazer para vocês comerem. Todo mundo que provar não vai gostar. Vai se revoltar, vai criar uma aversão contra aquilo. Seria a degustação de vocês. Só que digamos que aí a hora que eu vou trazer, tem algum aluno que já provou isso em outro lugar. Então temos algum aluno que já provou desse negócio ruim em outro lugar. E aí, para proteger vocês, a hora que eu trago a comida, ele já joga tudo fora antes de vocês provarem. Vocês nem sabem que eu trouxe a comida, nem provaram a comida,
vai ficar de boa. Esse aluno que jogou tudo fora é o soro anti-RH. O soro anti-RH, então, gente, é a defesa pronta. Resultado, faz o parto, misturou o sangue. Misturou o sangue, caiu o sangue positivo. A defesa já está pronta, já destrói o sangue positivo na hora. O sistema imunológico da mãe está dormindo, nem acordou ainda, nem notou o que aconteceu. Tá? Sabe quando dá um BO, alguma coisa, você é o último a saber? Você fala, nossa, gente, aconteceu tudo isso aqui? E eu não fiquei sabendo? Mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Resultado. Isso aqui era da mãe? Não, isso é soro. É igual do cavalo lá, lembra? 3 a 4 meses depois, o que acontece com isso? Foi a mãe que produziu? Não. Ela sabe produzir? Também não. 3 a 4 meses depois, está pronto para uma nova gestação. Dúvida, gente? Deu para vocês entenderem? Quem chamou? Peraí. Oi, diga-me. Como assim não der tempo do quê? Exatamente. Nesses casos ali, vai correr um risco de ter a sensibilização. Pode ser, é uma possibilidade. Não é garantido, mas é uma possibilidade. Entendeu? Se é aplicado no momento, logo depois, assim. Gente, para quem não ouviu, ela citou uma situação de, por exemplo, um parto emergencial no carro a caminho da gestação. Tá? Chegou depois da maternidade, alguma coisa. Fez a adição desse soro aqui. É garantido que vai funcionar 100%? Não, mas tem uma grande chance ainda. Tá? Então, vamos dizer assim, nesse caso, você só perdeu 100% da eficácia. Beleza? Tranquilos? Mais alguma dúvida, gente? Espera aí, agora levantou vários ao mesmo tempo. Né? Fala aqui. Agora vocês vão brigar para ver quem pergunta e ninguém vai perguntar. Fala. Pode até ser aplicado antes, entendeu? Mas não tão antes, porque é proteína, então ela degrada. Entendeu? Em alguns casos, dependendo da quantidade, eles já aplicam ali no mês previsto para nascer. E aí já fica mais garantido. Aí, por exemplo, não estaria nessa questão, entendeu? Então, sua pergunta ajuda até a complementar. Beleza? Não necessariamente. Não, não necessariamente. Alguém tinha me perguntado se essa mãe foi sensibilizada antes. Tipo, recebeu a transfusão errada antes. Ela já está sensibilizada. Desde a primeira criança, já teria eritroblastose. Nesse caso aí, vamos dizer assim, se ela tem uma sensibilização grande, a gestação nem prosseguiria. Entendeu? Não teria muito o que fazer, não. Tudo depende da sensibilização. Porque aquele lance assim, ó. Digamos que eu fale de algo que 3 alunos não gostam. Tem níveis de não gostar. Né? A hora que eu falei aqui, por exemplo, da uva passa, eu vi alguns alunos, né, me deu até um conforto, um sorriso de concordância. Tipo, realmente, professor, uva passa é uma bosta. Né? Outros com a cara meio assim, né? Tipo, como você não gosta de uva passa? Né? Então, essa é a questão. Se foi uma sensibilização grande, um contato grande, não foi uma degustação, foi um banquete que ela teve, vai ter muito anticorpo. Aí não vai para frente mesmo. Aí é inviável. Tá? Um contexto aqui interessante de se pensar, inclusive, vocês vão ver assim, se não citar esses exemplos que são exceção, muitas vezes não tem nem como você andar com o exercício e criar uma dificuldade no exercício. Existem raros casos, e aí isso entra perfeitamente na sua pergunta aqui, que a mãe está sensibilizada, só que é uma sensibilização baixa. E isso permite que a gestação avance, mesmo do segundo filho ou de uma mãe que já foi sensibilizada antes, e aí a gestação avança, tá? Não perde, mas às vezes nasce prematuro, nasce com icterícia, com anemia, com uma série de coisas, né? Porque eritro vem de eritrócito, que é nada mais nada menos, gente, quem? O glóbulo vermelho, tá? Esse blastose é do tipo assim, não sei. Eu vou falar uns termos aqui. Se você não se lembrar, não entre em desespero, que você vai ver isso na histologia, tá? Mas na histologia a gente trabalha com nomenclaturas de células. Vou dar um exemplo assim, ó, você tem o condroblasto e você tem o condrócito, tá? Condroblasto é uma célula jovem e um dia ela envelhece e vira o condrócito. Todo condrócito um dia já foi o condroblasto. Olha a linha de raciocínio. Glóbulo vermelho, qual é o nome técnico dele? Eritrócito. Eu estou querendo te dizer que a gente não conhece, não sabe, né? Mas um dia ele já foi um eritroblasto. Entendeu? Na histologia, esses são os termos que você tem. Então, tudo que é ócito já é a versão adulta e velha. Então, você tem um glóbulo vermelho, ele é um eritrócito. Um dia ele já foi um eritroblasto.
que essa doença faz? Por que o feto normalmente não consegue sobreviver? Porque a mãe está matando, o anticorpo da mãe está matando os glóbulos vermelhos no desespero por estar acabando. Ele não deixa o eritroblasto amadurecer até virar eritrócito. Ele começa a jogar glóbulos vermelhos jovens na corrente sanguínea, que não funciona. Por isso que é eritroblastose. Enche a corrente sanguínea de glóbulos vermelhos básicos. Se tiver pouco anticorpo da mãe, pode ser que isso não seja suficiente para matar o feto. Ele pode ter problemas de desenvolvimento, tipo crescer pouco do que se esperava, nascer prematuro, mas sobreviver. Se for um banquete em vez da degustação, não tem o que fazer, tá? Então, sua pergunta é excelente para relação a isso. Nem a gente usa aqui o exemplo trivial, a gestação não vai para frente, tá? Morre, beleza? Mas tem níveis e níveis, tem como sobreviver. Se a mãe foi pouco sensibilizada. Então, assim, comi isso aqui, gostou? Ó, não é dos meus preferidos. Pense em alguma coisa que você come, você fala assim, ó, velho, eu não vou sair da minha casa para ir comprar isso. Mas, se tiver na comida, eu não vou jogar fora também, tá? Mais ou menos isso. Beleza? Diga. Porque não dá tempo dele chegar no nenê, na absorção aqui dessa placenta, porque os anticorpos, eles passam por uma triagem, entendeu? Por isso que é o que eu falei. Se você faz a administração desse soro muito antes, você corre riscos dele chegar no bebê. Então, você não pode injetar muito, tá? Você não pode injetar muito. Se você faz isso, o mais indicado é o quê, gente? Uma mãe que tem um acompanhamento e que vai fazer isso nas vésperas. Fazendo isso nas vésperas, você consegue colocar uma grande carga desse soro aqui, e essa grande carga desse soro não vai ser o suficiente para chegar no bebê. O melhor dos cenários, inclusive, gente, que eles, assim, ó, por muito tempo eles foram trocando, moldando. Hoje, o melhor dos cenários é assim, no momento do parto. Entendeu? Porque aí você pode dar uma carga grande, que você sabe que vai ter um puta no efeito, não vai falhar, e não tem como nem dar tempo de chegar no feto. Então, no momento do parto, a mãe já vai estar conectada a soro ali, se já, ou se ela estiver fazendo um parto normal, rapidinho o soro ali, injetou. E essa é a melhor maneira, tá? Tem como chegar no feto. Se jogar muito e jogar muito antes, aí chegaria, aí impactaria no feto. Beleza? Diga-me. Porque não foi a mãe que fez. Ele é uma proteína. Toda proteína tem validade. Entendeu? Se deixar uma carne fora da geladeira, ela estraga e tem um cheiro forte, principalmente porque as proteínas estão estragando. Toda proteína do nosso corpo, gente, estraga. Só que como é a proteína sua, você sabe fazer. Você faz de volta. Entendeu? Conforme seu cabelo cresce, a ponta vai ficando uma bosta. O que seu corpo vai fazendo? Produzindo mais. Entendeu? Mas por quê? Porque está na nossa receita. A gente sabe fazer. Essa aqui a mãe não sabe. Ela ganhou. Não. Nesse caso, eu estou contando com a mãe não sensibilizada. Entendeu? Se a mãe foi sensibilizada, ela aprendeu a fazer. Seria mais ou menos assim. Ó, vamos pegar uma coisa que é 100% incompreensível para mim. Chama física. Tá? Digamos que eu vou ter que fazer um concurso de professor, vai cair uma merda de uma questão de física. De física eu sabia mais ou menos aquela dos espelhos, mas nunca caía no vestibular, então não acertava nada praticamente, né? Eu sabia organizar na física, né? Vinha os dados aí, velocidade, eu colocava o V bonitinho, né? O M bonitinho, o valor, passava dali, eu não sabia fazer mais nada. Tá? Digamos que eu tenho então uma questão de física para resolver, tá? Digamos que você é foda em física. Eu muito, eu venho e falo assim, qual que é o seu nome? Isabela, me ajuda com essa questão de física. Eu preciso resolver isso, eu preciso entregar essa questão resolvida. Tá? Você teria a opção de me ensinar e você teria a opção de fazer por mim. Eu preciso entregar. Entendeu? Se você faz por mim a questão, eu estou com o material pronto, eu estou com aquilo ali, aquilo supre meu problema naquele momento, só que eu não sei fazer. Entendeu? Se amanhã eu precisar fazer uma questão de física de novo, estou ferrado. Tá? Agora, você poderia chegar aqui, ei, professor, hoje em dia, ó, YouTube aqui, ó, põe um vídeo ali, fala, senta aí, professor, assiste e se vira. Eu ia aprender a fazer a questão de física, tá? A mãe que recebe o soro é a mãe que alguém fez o trabalho para ela, entendeu? Pensa, eliminar o sangue positivo é a questão de física. A mãe que recebe o soro é alguém que eliminou a questão de física para ela, fez a questão de física para ela, bem? A mãe sensibilizada é a mãe que caiu no colo dela a questão de física e falou, se vira, você vai ter que aprender a fazer. Aí ela aprende, certo? Então, se eu só recebi
o anti-RH, assim como eu recebi um anticorpo contra veneno de cobra, de aranha, qualquer tipo de soro, não é meu, eu não sei fazer. Ele está me curando naquele momento, me ajudando naquele momento. Beleza. Ele tem um prazo de validade, acabou. Acabou, eu não sei fazer. Beleza? Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida em relação a isso? Tudo de boa? Pessoal de casa, tem alguma dúvida aí, Laís? Não? Todo mundo descansando, dormindo? Sim? Galerinha, vamos lá então, ó. Falei para vocês, depois eu volto no exercício, vamos complementar com um aqui. Eu falei para vocês que a gente ia por ordem daquilo que é o que mais cai, tá? Então a gente fecha essa parte de sistema BO com um conteúdo aqui que não é dos mais cobrados, mas quando se cobra, normalmente é um certo estrago. Isso aqui cai pouco, tá? Mas cai em questões mais específicas. E não é que vai ser difícil, gente. A maioria das vezes o aluno pipoca nisso aqui, por quê? Porque nunca ouviu falar, entendeu? Então a gente vai falar de uma condição especial, uma condição diferente ali, que é o chamado falso O. Esse falso O, gente, eu posso trabalhar, se quiser pensar nas questões aqui, ó, mais complexas de falso O, ela não vai trabalhar só a questão de um cruzamento, a genética e pronto, acabou. Tá? E esse falso O, ele pode trazer para vocês algumas condições bem específicas e misturar isso aqui com geografia, sociedade e parte da evolução da biologia. Esse falso O aqui é uma condição rara. Como o próprio nome já te sugere, é uma pessoa que aparentemente é O, mas não é O. É muito raro. No Brasil, atualmente, a gente tem 7. Olha o tamanho do Brasil. Tá? Então, antes que você, né, que é sangue do tipo O, pense, né? Será que eu sou o falso O? Você já teria descoberto. Porque sempre que se faz o exame no hospital, vê que a pessoa é sangue do tipo O, o primeiro exame que fizer, eles já fazem um outro teste, tá? Para saber se é falso O ou não. Por quê? Porque é uma condição rara. Esses caras aqui no Brasil, esses 7 que são falso O, eles só podem receber sangue deles mesmos. Desses 7, entre 7. Essa disponibilidade de sangue que tem para eles no Brasil. 2 anos atrás, um falso O da Colômbia, e lá só tem um, precisou de uma transfusão de sangue. Tiveram que me buscar no Rio de Janeiro. Entende? Então, assim, é uma condição muito complicada. Porém, tem um lugar do planeta que isso aqui é abundante. Mumbai, na Índia. Tá? Por isso, isso aqui pode ser conhecido como efeito Mumbai ou efeito Bombay. Tá? Tudo vai de qual nome da cidade você quer colocar. Inclusive, lá tem explicação aí, onde entra a geografia, essa sociedade de castas, a limitação de pessoas se relacionar com algumas, e entra algo na biologia, que eu não sei se você já ouviu falar ou não, algo que a gente chama de efeito fundador. Efeito fundador, gente, é um tipo de deriva genética, ou seja, se uma situação assim, aleatória, que não está relacionada a uma grande sobrevivência, adaptação, tipo uma seleção natural e coisas do tipo, mas que interfere na frequência gênica de um lugar. Tá? Pensa comigo aqui, meus lindos, se isso aqui fosse o restante da população do planeta. Sobrou. Todos os seres humanos sobraram do planeta, estamos aqui. Ó. Tá? Estamos vivendo aqui, tipo aqueles filmes pós-apocalípticos, né? Se escondendo de monstro, procurando comida e tudo mais, está todo mundo aqui. E aí tem um racha. Isso aqui, ó. Alguns querem ir embora. Ah, velho, quer saber? A gente vai embora daqui, vai fundar uma outra cidade, um outro grupo. 10 daqui pegam e vão embora. Vazado. Entendeu? E vão começar uma nova população. E esses 10 que vão lá começar essa nova população, vamos dizer assim, essa população vai crescer do cruzamento entre eles. Você concorda que 10 pessoas é muito pouco de variabilidade genética para gerar uma população? É essa a ideia. Isso se chama efeito fundador. Por exemplo, na costa oeste americana, os povos indígenas que chegaram ali chegaram a uma população pequena. E ninguém tinha sangue do tipo B. Por conta de ser uma sociedade extremamente fechada, só relacionarem-se entre si, até hoje ninguém tem sangue do tipo B, dessa etnia indígena. Entende? Aqui foi uma situação que alguém na região de Mumbai, um pequeno grupo que chega em Mumbai, um deles tinha essa mutação. Tá? Muita gente se cruzando entre si, próximos de uma população pequena, logo essa população teve uma grande incidência disso, ou seja, logo essa mutação se espalhou bastante ali. Então, em Mumbai, gente, você vai achar 99,9% das pessoas que têm essa condição rara, que é o falso O.
Beleza? Para entender isso, você vai voltar no IA, no I, no IB e no Izinho que eu te falei, só que eu vou te apresentar um alelo novo, que é o alelo H. Entendeu? Então aqui você precisa de um alelo novo. Ali, ó, tá tudo bonitinho para você entender, mas eu preciso que você observe aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Quando está sendo produzido o seu sangue, as suas hemácias, existe ali no sangue um precursor. Galera, não com vocês, mas com a turma da tarde aqui, ó, já trabalhei esse termo precursor em alguns momentos. O que é um precursor? Uma substância que vai se transformar em outra. Por exemplo, o colesterol é precursor de vitamina D. Entendeu? O carotenoide é precursor de vitamina A. Se come a cenoura, você está comendo carotenoide. Seu corpo transforma ela ali no fígado em vitamina A. Tá? Então, eu tinha uma substância aqui que era o precursor. Esse precursor vai ser o grande responsável por você montar toda aquela tipagem sanguínea. Só que ele precisa ir passando por transformações. Que transformações é essa? Esse precursor é o precursor de quem, gente? Um dia, isso aqui vai virar o quê? Ou aglutinogênio A, ou aglutinogênio B, ou virar aglutinogênio zero, ou seja, ficar sem aglutinogênio. É essa a ideia. Para isso acontecer, ele primeiro precisa virar o aglutinogênio, ou como aqui no caso o exercício mais gosta de chamar, o antígeno H. Beleza? Então assim, ó. Você tem uma substância X que pode se transformar nessa proteína. Isso é uma proteína de membrana. Então você tem essa primeira conversão. Transformou isso aqui nessa proteína, aí aqui entra o que eu te falei no comecinho da aula de hoje. Aqui vai entrar os alelos. IA, IB ou Izinho. Se a pessoa tiver IA ou IAzinho, esse antígeno H se transforma no antígeno A. E aí a pessoa vira sangue do tipo A. Beleza? Se a pessoa tiver IB ou IBzinho, esse antígeno H, então, vai ser convertido no antígeno B ou aglutinogênio B, e a pessoa vira uma pessoa de sangue do tipo B. Se a pessoa, nesse momento, a hora que tudo isso aqui está pronto, né? Se a pessoa, nesse momento, ela tem o antígeno, ela tem o alelo IA e o IB, esse antígeno H, uma parte dele se transforma em quem, gente? Em A, e uma parte se transforma em B, e dá o sangue do tipo AB. E se a pessoa tem o Izinho, não transforma em nada. E aí a pessoa fica com o sangue do tipo O. Então, o que eu quero que vocês entendam com esse esquema? Tudo quanto é aula de sistema BO, começa aqui. Ó. Entendeu? Tudo quanto é aula de sistema BO, começa nesse traço azul. Você não sabe o que vem para trás. Entende? Então, assim, eu te conto assim, ó, se eu tiver IA, como é o meu caso, ou IAzinho, tá? Eu vou ser sangue do tipo A. Beleza, só que eu não te contei o que veio antes. Para isso tudo acontecer, você precisa do antígeno H, certo? Precisa do antígeno H. O antígeno H é o que pode ser transformado em A, é o que pode ser transformado em B, é o que pode ser transformado em A e B junto, ou é o que pode não ser transformado em nada. E aí ficar no sangue ali o antígeno H, tanto faz. Para esse antígeno H aqui, ó, tá, surgir, você precisa de uma enzima, e essa enzima, ela é ativada por um alelo que a gente vai chamar de Hzão. Gente, 99,9%, tem até os dados ali, ó. Só para você não ver que eu não estou mentindo, aqui não é um 99, vamos dizer assim, fictício. Cara, é menos de 1% da população. Entendeu? Todos vocês aqui, gente, têm esse alelo Hzão. Então, esse sistema funciona para vocês. Olha o que eu quero que você entenda, então. Seu sangue vai ser montado. Vem esse precursor, que você vai chamar de proteína X. Aí o alelo Hzão age, produzindo uma enzima que converte o precursor em antígeno H. Aqui, gente, nesse ponto no azul aqui, ó, vão agir quem? É aqui que age o IA, aqui que age o IB e aqui que age o Izinho. Então, é um evento escalonado, é uma reação em cadeia. Primeiro a proteína tem que ser transformada no antígeno H, para depois o antígeno H ser transformado em aglutinogênio A, B, AB, ou ficar como H, e aí a gente chama de O, que é o zero. Certo? Dúvida até aqui? Não? Pensa comigo agora. E se menos de 1% da população, em vez de ter o Hzão, eles vão ser o quê? Hzinho. Bem? Gente, isso é raríssimo, é uma mutação raríssima. Um cara que for assim, ó, Hzinho, é esse cara que é o falso O.
Nossa, então o falso O não tem nada a ver com IA e B? Não. Todo falso O, gente, ele vai continuar tendo o sistema IA e B, o genótipo IA e B, Izinho e tudo mais. E agora você vai entender por que é chamado de falso O. Olha como que funciona esse processo aqui, ó. Se o cara é Hzinho, o que não vai acontecer? Aqui, ó, pronto, acabou aqui. Acabou aqui. Simples assim. Entendeu? Nossa, então no cara que é sangue do tipo falso O, professor, o sangue dele vai ficar só com o precursor, não chega a montar nem o antígeno H, não monta nem o aglutinogênio H. Tem, ó, o precursor não é nada, isso aqui é uma proteína intermediária, e essas aqui são as proteínas finais. O cara que é falso O, gente, parou aqui no nada. Não monta nem o H. Quando faz o exame, o teste de tipagem sanguínea vai funcionar como? Tá? Esse teste de tipagem sanguínea vai pingar o sangue e vai colocar um reagente. Qual reagente você vai colocar? Anti-A e anti-B. Certo? O anti-A, se reagiu, só o anti-A significa que a pessoa tem sangue do tipo A. Reagiu só o anti-B, significa que a pessoa tem sangue do tipo B. Reagiram ambos, significa que ela tem sangue do tipo AB. Não reagiu nenhum, significa que ela tem sangue do tipo O. Isso é o teste básico. Você concorda comigo que, presta bem atenção, se eu pingar em uma pessoa falso O, não vai reagir também. Certo? Por quê? Cara, porque ela não é que ela não tem IA, e B, Izinho e etc. É que ela não conseguiu formar. Então vai dar um resultado fingindo que ele é O, quando na verdade ele não é O. Tá, mas professor, beleza. Eu só não entendi por que esse cara, seria mais fácil então pensar se ele é A, B e tudo mais, por que não recebe doação? Porque aí entra o final aqui, gente. O cara que é falso O, ele desenvolve uma aglutinina raríssima, que só esse menos de 1% da população vai ter, que adivinha, vai ser chamada do quê, gente? Anti-H. Entendeu? Nenhum de nós aqui tem um anti-H. Entendeu? Sabe por que nenhum de nós tem um anti-H? Porque todos nós aqui pegamos o H e transformamos em alguma coisa. Então você nem pensa, nem usa o H. E esses caras aqui ó, são os únicos do planeta que vão ter esse anti-H. Se ele vai ter esse anti-H, ele vai ser dado como O, mas quando ele receber um sangue de alguém O de verdade, vai dar BO. Por que vai dar BO, gente? Porque alguém que é O de verdade tem um H. Entende? E aí é aqui que dá o BO. É um falso O, ou seja, é mascarado. Um exame simples, tá? Como se ele fosse O. Aí você tem que fazer... Ah, professor, o que o médico faz? Então, quando vai lá no laboratório, a criança nasceu, teste do pezinho, tudo quanto é coisa. Faz o exame, deu O, ótimo. Eles já fazem um teste do que, gente? De H. Testou, tem H? Beleza, é um O de verdade. Testou, não tem H? É um falso O, o que é raríssimo, tá? Lembra que eu disse para vocês, atualmente, no Brasil, nós temos 7, tá? E a maior parte dessa população está onde? Lá na Índia, na região de Mumbai, por conta dessa característica que eu falei para vocês, desse contexto evolutivo, que a gente chama do quê? De efeito fundador. Beleza? Dúvida em relação a isso, gente? Eu falei com galera de casa, já está sabendo, mas eu falei com o Biro, fazer uma aula, principalmente para genética, é essencial, uma aula só de correção de questão aberta, discursivo, marcar um momento. E aí eu trago kits de tipagem sanguínea para a gente fazer testes aqui, para você ver na hora como funciona isso e entender de maneira correta, tá? Como funciona. Muito fácil, prático. Não vai ser obrigatório, obviamente, né, gente? Quem quiser, eu mesmo não deixo furar meu dedo por nada, porque parece que dói mais do que se for tirar sangue, né? Mas tem gente que é tranquila, é um furinho na ponta do dedo e vai de boa ali. Então a gente faz isso, tá? Para você ver isso aqui. Por quê? Porque é muito simples. Mas, quem ficou, a hora que eu falei mesmo da tipagem sanguínea, antes mesmo assim, né, pra você não ir embora de repente para casa com dúvida, professor, não entendi como que reage. Para a gente fechar aqui, ó. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Pensando só no AB, tá, gente? De maneira simples, tá? Pensando só no AB, ó, teria 4 cenários. Pego uma lâmina aqui, faço isso, ó. Pingo 2 gotinhas de sangue da pessoa, tá? Não precisaria de 4 lâminas para 4 pessoas, porque eu não vou ficar rabiscando o mesmo desenho, né? Então, ó, peguei 2 gotinhas de sangue na lâmina, bem? Pinguei essas 2 gotinhas de sangue, gente. Em uma gotinha, eu vou e pingo anti-A. Então, eu vou deixar por padrão aqui, ó, quando na primeira gotinha de cada lâmina, eu pinguei anti-A, e nessa outra aqui, eu pinguei anti-B. Beleza? Pinguei em cada uma.
uma gotinha de anti-A, uma gotinha de anti-A, uma gotinha de anti-A, uma de anti-A. Uma de anti-B, 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 anti-B. Possibilidades que você teria, tá? Acontecer algo aqui e degradar esse sangue, essa gotinha. No outro, poderia acontecer isso aqui, ó. Degradou só essa gotinha. Beleza? Poderiam ainda degradar ambas as gotículas de sangue. Ou, por fim, poderia não degradar nenhuma delas. Tá? E aqui, a partir disso, uma base, entendendo o funcionamento do anti-A e do anti-B, você consegue compreender que tipo de sangue você tem em cada resultado. Tá? Pinguei o anti-A nessa gota. Pinguei o anti-A. Pinguei o anti-B nessa. Só o anti-A reagiu. Se só o anti-A reagiu, é porque ele encontrou qual aglutinogênio? A. Então, essa pessoa é sangue do tipo A. Certo? Pensa bem, aqui muitos bugam e aqui tem muita gente que tá com o B. Pensa porque provavelmente você deve estar pensando do modo reverso, tá? Se você consegue enxergar o A, tranquilo. Vou repetir. Eu pinguei anti-A. Tá? O anti-A é um anticorpo que destrói qual proteína, gente? Destrói a proteína A. Se ele destruiu a hemácia, é porque ele encontrou o quê? A proteína A nessa hemácia. Se só tinha proteína A, a pessoa é sangue do tipo A. Então isso aqui, ó, seria um resultado de uma pessoa do sangue do tipo A. Se ele destruiu, se só a gotícula com anti-B foi destruída, significa que ele encontrou qual proteína? Proteína B. Então essa pessoa seria sangue do tipo B. Tá? No dia, eu vou implorar, que quem for fazer isso, para os 3 ABs que são dessa sala virem. Né? Por quê? Porque é o exame mais legal que tem. Porque destrói tudo, arrebenta tudo. Tá? Gente, achou o A, achou o B. Se achou o A e B, essa pessoa só pode ser sangue do tipo AB. E o O é o mais sem graça nesse contexto. Por quê? Você pinga o anti-A. Sangue O tem proteína A? Não. Você pinga o anti-B. Sangue O tem proteína B? Não. Então não vai achar nada, não vai ter reação alguma. Fica as gotículas idênticas, sem nada aqui, ó. Essa pessoa seria o sangue do tipo O. Beleza? Gente, uma palavra, é ridículo isso, a maioria de vocês nem vai cair nisso, mas às vezes no nervosismo, a gente sabe, cara, o dia da prova é foda, tem muita coisa passando na sua cabeça. O bagulho chama aglutinina, o outro chama aglutinogênio. Por quê? Porque quando eles se juntam, tem uma aglutinação. Aglutinar é juntando, quebrando a proteína e com isso estourando, vai formando tipo uns rachados, perdão. É como você jogar, por exemplo, vinagre no leite. Vai coalhando, vai talhando, tá? É essa a ideia. Cuidado, porque é muito comum. O cara te dá uma alternativa desse tamanho, a coisa mais linda, descreve o tipo sanguíneo certinho e troca por coagulação. Não é coagulação. O processo todo que acontece aqui se chama aglutinação. Sempre que a aglutinina encontra o aglutinogênio, ambos se aglutinam, tá? Ou seja, vai destruir. Com isso, vale sempre lembrar que você tem aquele diagrama onde o sangue A e o B são sempre os opostos, o AB é fraterno para todos e o O é o grande receptor. Hein? A, B e AB doam para O. Perdão. Eu troquei os dois aqui. Não, eu troquei, ó. Pera aí, gente. Troquei os dois de posição. Ó, o O tá aqui e aqui tá o AB, ó. Todo mundo doa para o AB, certo? O O, por não ter aglutinogênios, então o A que tem anti-A não vai achar problema algum, o B que tem anti-B não vai achar problema algum, o O também doa para esses. Tá? Esse é o diagrama básico, considerando só o sistema BO, aquele é o diagrama considerando só o RH. Lembrando que aqui da sala, todos que me disseram que é O, se você é O negativo, você é o verdadeiro doador universal. Se você, os 3 que disseram que é AB, se você é AB positivo, você é o verdadeiro receptor universal. Ah, e o O positivo, professor, não é doador universal? Não. O O positivo ele pode doar para qualquer sangue positivo. O O negativo pode doar para qualquer sangue positivo ou negativo. Ah, o AB negativo não é receptor universal? Não, o AB negativo pode receber de qualquer sangue negativo. O AB positivo pode receber de qualquer sangue, de fato. Beleza? Dúvida, gente? Tudo tranquilo em relação a isso aqui? Pode. Aqui, ó,
Ó, não sei se vocês ouviram, se o BO do falso O é o anti-H, aqui é a questão que está no H, ele pode ser IA e B, IAzinho, e Bzinho, Izinho, pode ser qualquer combinação. No final das contas, ele até poderia ser um O de verdade, né? Ele, na verdade, ele vai ter o fenótipo e não o genótipo. Ele dá um fenótipo de O, mas não necessariamente ele vai ser um O, o genótipo. Calma. O fenótipo, que é o sangue, a tipagem de sangue, exatamente, vai ser o O, dado como O, mas o genótipo pode não ser esse. Cadê? Pode. Exato. Ah, você estiver considerando pensando no IA. Ah, é porque eu pensei no O. Assim, ó, ele vai ter o fenótipo de O, mas não necessariamente ele tem um genótipo de A. Beleza? Ou você pode ir por essa outra ótica que você tem. Ele pode ter o genótipo de A e não ter o fenótipo de A. Perfeito. Tudo bem. Beleza, meus lindos? Dúvida em relação a isso? Ó, Laís vai mandar para vocês uma listinha, tá? Dê uma olhadinha ali depois, apliquem isso, logo já vem outra, e aí a gente vai seguindo com essas resoluções, com esse monte de exercício. Bom fim de semana, gente. Bom carnaval.